Oi, quero te dar umas dicas sobre como você pode construir o seu currículo. Na verdade, eu quero te dar uma dica do que um headhunter observa no seu currículo, o que o headhunter precisa ver no seu currículo. Já foi o tempo da gente ter aqueles currículos imensos, com 2, 3, 4 páginas. Tem gente que acha que a quantidade de currículo é que nem o TCC, quanto mais página, melhor, né? Não tem nada a ver. Então, o currículo, quanto mais sucinto, mais direto, mais objetivo ele for, melhor qualidade, melhor valor ele entrega para o headhunter, para o recrutador. Até porque todas as informações que serão complementares e que irão contribuir para a sua recolocação serão tiradas durante a entrevista, durante o papo que você vai ter com o seu headhunter. Então, para um currículo funcionar, é legal que a primeira coisa que você tem que ter nele são seus dados. Gente, tem muita gente que coloca currículo com 3, 4 telefones, aí você vai ligar, não é o telefone verdadeiro. Aí você tem que ficar caçando a pessoa porque não acha o telefone verdadeiro. Não adianta você ficar colocando 3, 4 telefones que não funcionam. Então, assim, coloca um que funciona. Colocar telefone de recado da mãe, do tio, da vizinha, é legal, mas não é. A gente quer falar com o candidato, a gente quer a pessoa. Então, se você colocar um celular, um telefone, que seja contato direto com você, que a gente te ache na hora que a gente precisa, a gente agradece, tá? Então, telefone, e-mail válido, pelo amor de Deus, não adianta você ter um e-mail que você nunca responde. A gente tem muita dificuldade de ter pessoas respondendo e-mail. Endereço, legal, super importante ter o endereço. Bairro. Vejam, São Paulo e os outros estados também, né? Tem bairro de tudo que é nome. Assim, são inúmeros, não dá nem para citar. Então, só colocar o bairro para a gente não adianta. O CEP é legal, mas um recrutador não procura, não vai pesquisar pelo CEP, vai pesquisar pelo bairro, pela localização. Então, coloca a zona, por exemplo, zona leste, zona oeste, zona norte, né? Que são grandes, mas a gente entende melhor isso. Uma outra coisa que você pode colocar nos seus dados, se você é solteiro, se você é casado, e a sua idade. Isso também contribui. Você pode colocar a sua data de nascimento, porque tem muita gente que coloca a idade, mas o currículo não está desatualizado há 2 anos. Né? A gente vai ver a pessoa está mais velha. Então, é bom colocar a data de nascimento. Então, esses são os seus dados básicos que você tem que ter, desde que eles sejam todos válidos. Tá? Nome, telefone, e-mail, endereço, localização, bairro, né? E a zona, a área, né? E que tudo seja muito fácil de te achar. A segunda coisa que você precisa ter no seu currículo são as áreas de interesse, ou o que você faz dentro da sua experiência. Não adianta você colocar lá para mim, para gente aqui que recruta, área de interesse, várias áreas de interesse. Se você for concorrer a uma vaga, concorra àquela vaga. E se aquela vaga tem a ver com as suas experiências profissionais, tanto melhor. Não adianta você se cadastrar, se candidatar à vaga de coisas que você nunca tenha tido experiência. Isso vai te embarrear no dia a dia. E na entrevista a gente consegue pegar. Então, coloca lá a sua experiência de coisas que você de fato tenha feito e de preferência que tenha a ver com a vaga que você está pleiteando. A terceira coisa que a gente olha é a parte obviamente, da escolaridade, né? Da sua formação. Nome da instituição, o curso que você fez, data de início e data de finalização. Não precisa ficar especificando, sabe? Grade curricular, nada disso, não precisa. A gente recebe currículo até com nota. A gente não precisa disso, tá tudo bem. E de preferência, a tua escolaridade, assim como as tuas experiências profissionais, sempre as mais próximas de você para as mais antigas. Então, essa coisa de você colocar, sei lá, a última como sendo a primeira, pra gente não interessa. Eu quero saber a tua última primeira, né? Que é aquela que tá próxima de você, a sua última experiência mesmo. Né? Ontem você fazia o quê e hoje você vai fazer o quê? Tá bom? Sempre 3 primeiras, as 3 principais ou primeiras, são as mais importantes pra gente, tá? Sempre da maior graduação até a menor graduação. Currículo, cursos de especialização, eles são válidos, tá? Não é que não é válido, não. O problema é que vocês colocam a especialização junto com a graduação. Não é diferente. Porque também não vai adiantar você colocar curso de
enfermagem se você está pleiteando uma vaga financeira. Então, também não vale. Então, coloca lá a sua especialização, se tem algum curso ou para currículo, né? Curso extracurricular, mas coloca numa arinha separada para a gente conseguir olhar o que é graduação e o que é especialização. Putz, e assim, muito sucinto, nada muito detalhado, porque imagina, a gente vai olhar um currículo por currículo, se a gente tiver que olhar tudo, a gente fica louca, tá? Até porque papel aceita tudo e a gente também não acredita em tudo que a gente vê. Na sequência disso, línguas. Se você fala uma língua, diga que você fala mesmo. Se você não fala uma língua, não coloca básico, porque o básico é não falar. Né? Quando muito a gente tem aqui pessoas que falam português básico, a gente, né, tem uma assim, a nossa linguagem é muito funcional. Então, quando a gente pede uma segunda língua, que a gente fala, sei lá, português, ou o inglês, o francês, o alemão, tem gente que tem umas línguas que não são até muito usuais, né, funcionais aí pro mercado de trabalho. O inglês é sempre a melhor língua, né? Hoje a gente também está olhando para o espanhol. Hoje não, né? Há um tempo a gente tem olhado para o espanhol e, em alguns casos, mandarim. Atenção. Então, assim, mas se for básico, nem põe. Porque não adianta ter básico, tá? No Brasil, quando o candidato coloca inglês, no caso, intermediário, significa que ele é básico lá fora. Então, para as vagas que são internacionais, quando inglês intermediário não funciona. O inglês intermediário, ele funciona no Brasil, que aí com a prática você consegue. Mas a gente, quando pede inglês avançado, não vem com intermediário, porque a gente já sabe que isso não vai acontecer. Então, coloca de fato qual é o nível, né, que você tem de entendimento e de conversação dessa segunda língua aí. Um currículo legal, 2 páginas, eu gosto de uma. Para ser bem honesta com vocês, acho que uma folha é o suficiente para eu conhecer a pessoa. Existem alguns formatos bem bacaninhas assim que eu tenho visto, no Canva tem, enfim, você consegue construir em algumas plataformas alguns modelos bacanas de currículo e eles têm alguns formatinhos. O que é ruim é que a gente fica com uma visão viciada em um modelo e aí vai para olhar para outro até achar as informações. Se você conseguir construir um currículo com a sua personalidade, com o teu jeito, não tem problema. Desde que ele tenha nome, seus dados, né? Seu nome, seu endereço, telefone, e-mail, tudo válido. A sua área de interesse e alguma parte da sua experiência com palavras curtas. A sua graduação. Os seus cursos extra que tenham a ver com a graduação. E a língua, nessa ordem, fechou. E a gente consegue te conhecer através do papel e, a partir daí, então, te convidar para uma entrevista. Hoje a gente tem feito bastante entrevista online, né, como os vídeos como eu estou fazendo agora, e isso tem funcionado pra caramba, tá? É super tranquilo, é humano também, e é válido. Então, a gente tem adotado muito esse sistema e tem funcionado muito bem. Aproveita, já que você está ouvindo esse vídeo, e vai lá no nosso site, no www.brainfit.com.br. Tem uma área chamada Cadastre Seu Currículo. A gente está trocando de site, mas esse site novo vai ter isso bem clarinho, que é Cadastre o Seu Currículo. E lá você pode deixar o seu currículo conosco. É sempre bom a gente renovar o nosso banco, tá bom? Um forte abraço, te espero lá.